Olá, amigos do canal Espiritualidade. Em nossos dias, quando nós queremos saber o significado de uma palavra, é muito fácil nós acessarmos pelo celular algum site que traz a definição das palavras, ou mesmo no computador. Mas em tempos um pouco mais atrás, todos nós, acho que aqui que acompanhamos o canal, passamos por isso. Quando nós queríamos saber o significado de uma palavra, nós tínhamos que ir para um dicionário, para uma enciclopédia, isso para aqueles que tinham a felicidade de ter esses livros em casa, porque quem não tinha, tinha que ir para uma biblioteca pública para consultar um dicionário ou uma enciclopédia e assim entender melhor os textos que liam. E isso aconteceu até bem pouco tempo atrás, em que nós não tínhamos às vezes a facilidade de acesso às informações como hoje nós temos nos nossos dias. E muitas pessoas nem chegam a valorizar em nossos dias essa comodidade que nós temos de acesso ao conhecimento. Os smartphones, que são esses telefones que permitem o acesso à internet, a vídeos, a áudios, a informações diversas, nos ajudam muito nesse trabalho de pesquisa, de estudo, em qualquer lugar que tenha acesso aí à internet. Mas, como nós sabemos, não foi sempre assim, nós mesmos vivemos essas épocas. Mas o tempo de Kardec igualmente era assim, e ainda mais era limitado, porque nem todas as pessoas tinham muitas vezes acesso ao conhecimento, à informação. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte que nós estamos atualmente estudando, vendo detalhes aqui dela, a introdução, ele trouxe no item 3 as notícias históricas. Traz aqui informações importantes para nós entendermos certas passagens do Evangelho. Vejamos como ele colocou a importância dessas passagens para a compreensão na íntegra das ideias do Evangelho. Então, no item 3 da introdução, nas notícias históricas, ele coloca assim no primeiro parágrafo: para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. E a primeira palavra que Kardec elucida nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra samaritanos. Quem eram os samaritanos? Nós sabemos que há algumas passagens em que Jesus usou intencionalmente a palavra samaritano para se referir aos personagens, como por exemplo na parábola do bom samaritano, quando perguntaram para Jesus quem era o próximo. E ele contou a história de um samaritano que ia percorrendo uma estrada, encontrou um homem caído, que não era samaritano, e o socorreu. E Jesus quis trazer ali uma elucidação muito importante sobre os samaritanos. Jesus também destacou na cura que ele fez de 10 leprosos, que o único que voltou para agradecer era um samaritano. Há também o episódio da mulher samaritana em que Jesus conversou com ela e pediu para ela um copo d'água. Essas passagens todas têm grande significado para todos nós, para entendermos realmente que a mensagem do Evangelho ela deve alcançar a todas as pessoas. E mais importante de tudo, a mensagem do Evangelho mostra que não deve existir separação entre os seres humanos, de nenhuma natureza. Mas vejamos o que Kardec trouxe no seu tempo de informações sobre os samaritanos. Hoje, se nós quisermos aprofundar a pesquisa, nós vamos recolher inúmeras informações. Os samaritanos são um povo que até hoje vivem lá nas mesmas regiões que eles habitavam no tempo de Jesus. Estão alguns espalhados ali em algumas regiões ali de Israel, da Israel moderna. Mas vejamos o que ele fala aqui. Após o cisma das 10 tribos, a separação das 10 tribos, que era como se dividia ali o povo hebreu naquele tempo, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel, o que se separou do reino de Judá. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina.
Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, o imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datada da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, os livros de Moisés atribuídos a Moisés, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, quer dizer, contrários às leis da religião que eles consideravam corretas. E por isso mesmo eram desprezados, anatematizados, quer dizer, acusados, né, ou eram ditos sobre eles anátema, que eles eram contrários ao que consideravam certo, e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram os samaritanos, o hoje aqui que ele está falando é de Kardec no século XIX, em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles, assim como os judeus ortodoxos também fazem isso. Essa notícia histórica ela traz então para nós uma reflexão, né? Essas ideias que existem, que muitas vezes surgem entre os grupos, entre os povos, que procura dividi-los, separá-los por questões de princípios religiosos, questões que não seriam necessariamente algo que justificasse as pessoas se odiarem, se afastarem. É mais ou menos aquilo que acontece nas famílias, que muitas vezes por desentendimentos, conflitos de interesse, um achando que tem mais direito que o outro, pessoas que muitas vezes criam ali justificativas para se afastarem uns dos outros. Era o que essas pessoas fizeram nessa época, só que não era apenas uma família. Era todo um povo que se dividiu em dois e continuaram se acusando, um dizendo que o outro estava errado. Essa é uma tendência que nós vamos observar em todos os grupos humanos, a questão da dissidência, da separação. Quando Jesus traz esses exemplos em algumas passagens, destacando que aquele que é o exemplo do que identifica verdadeiramente quem é o ser humano, e ele traz o samaritano como exemplo, ele está mostrando isso, que não importam as razões dessas divisões, nós devemos sempre trabalhar pelo bem comum, o bem uns dos outros, não importa como nós vamos encarar as outras pessoas, se elas têm pontos de vista diferentes de nós. Quando nós somos levados a nos segregar, a separar das pessoas porque elas pensam de forma contrária, isso mostra de nossa parte uma imaturidade, uma incapacidade de lidar com ideias que conflitam com as nossas próprias ideias. Isso pode ter a ver com uma ideia muito orgulhosa que nós temos de achar que nós estamos sempre corretos. E daí nós acharmos que não devemos nos relacionar com os outros. Ou ainda de sermos inseguros com as nossas convicções, com as nossas ideias, o que nos leva a combater aqueles que pensam diferente. De qualquer forma, sempre há entre os grupos humanos essa tendência de separação. E isso muitas vezes é levado no campo da política, dos interesses mais imediatos aqui, mais terrenos da vida. E é um quadro que hoje no Brasil nós vivemos, em pessoas que são partidárias de diferentes ideologias políticas, que se atacam, que se acusam, que se agridem, e esquecem no fundo todos os pontos em comum, tudo aquilo que nos aproxima como pessoas que habitam o mesmo país, uma mesma nação,
que tem uma identidade cultural, que tem valores, que tem princípios em comum, que tem hábitos em comum, que tem uma história em comum. Hoje, se Jesus viesse e trouxesse as suas lições, provavelmente nos nossos dias ele adaptaria a esses grupos em que um acusa o outro de errado, em que um diz que o outro está errado. De que lado Jesus estaria? Ele estaria do lado de todas as pessoas. Ele promoveria a união de todas as pessoas. Ele diria que não faz sentido as pessoas se separarem porque elas têm pontos de vista diferentes em relação à política, à economia, aos hábitos culturais. Ele diria que não é a religião que deve separar as pessoas. Infelizmente, em alguns lugares do mundo, as pessoas levam muito fortemente essa tendência de se isolarem, de criarem distanciamento uns dos outros. E isso é claramente contrário à ideia que o Evangelho nos propõe. Jesus, quando esteve junto das pessoas, ele demonstrou esse princípio de entendimento, de tolerância, de aceitação. Ao conversar com a mulher samaritana, ele demonstrou para os discípulos, olha, qual o problema de nós termos o contato com os samaritanos? Não há nenhum problema. Eles fazem parte da humanidade, eles também são filhos de Deus. Aliás, sobre esse tema de filhos de Deus, há colocações tão infelizes que hoje nós vemos de certos líderes cristãos, sobretudo em igrejas evangélicas, dizendo que não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Como alguém pode conceber isso? Baseiam-se numa interpretação muito rasa, muito pequena do Evangelho, quando Jesus colocou de certa forma de que tinha que seguir os seus ensinamentos para ser considerado, então, filhos do Altíssimo. E as pessoas se apegam em palavras que são mal compreendidas e mal interpretadas para criar a ideia de que nós, de um determinado grupo religioso, porque seguimos o que nós consideramos certos da lei de Deus, somos filhos de Deus. O resto da humanidade não, o resto é criatura. Essas ideias separatistas que procuram colocar distinção entre as pessoas perante Deus é a gênese, é a origem de todos esses sistemas que em alguma época justificou a violência, a separação, o apartamento das pessoas, a segregação, e dali as violências que foram praticadas foram inúmeras, gerando inúmeros sofrimentos, gerando experiências dolorosas que as pessoas estão hoje passando por reencarnações muito difíceis, lidando com grandes conflitos, porque alimentaram essas ideias separatistas, essas ideias de distanciamento entre todas as pessoas. O Espiritismo nos ensina que todos nós somos espíritos imortais, que a nossa, entre aspas, raça, que é um conceito hoje que já não é considerado mais válido pela ciência, que a nossa nacionalidade, que a nossa cultura, a nossa religião, é temporariamente os rótulos que nós nos revestimos hoje, mas que no futuro nós poderemos estar vivendo em grupos que nós, em alguma vida passada, achamos que eram desprezíveis, que eram rejeitáveis. Por isso que a reencarnação é uma lei bendita que nos coloca em diferentes situações ao longo de muitas vidas, para que a gente vá aprendendo lentamente que nós todos fazemos parte de uma grande e imensa família. A família humana, que são dos espíritos em evolução, que estão aprendendo no planeta sob diferentes rótulos. Hoje somos brasileiros, amanhã estaremos reencarnados no Haiti, em outra vida estaremos reencarnados na Polônia, e assim nós vamos evoluindo nas diferentes culturas, nas diferentes sociedades, aprendendo os valores com aqueles espíritos que, como nós, também estão em evolução. Por isso que não há motivo para aqueles que estudam o Espiritismo, que compreendem ele, uma grande revelação divina, adotar nenhum tipo de ideia que separe as pessoas, que distancie, que coloque nós contra eles. Não existe isso para a vida espiritual. Todos nós somos merecedores de respeito, de consideração. Existem pessoas erradas em quaisquer lugares do mundo, em qualquer grupo humano nós vamos encontrar pessoas com condutas errôneas, com condutas contrárias ao bem. Nós temos a história do cristianismo mostrando isso. Tivemos figuras exemplares dos valores cristãos.
um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, pessoas que demonstraram grandes valores. Me perdoem os amigos da derivação protestante se não trago nenhum exemplo deles. Me lembro agora de um grande protestante inglês, mas me foge o nome dele, que ele tinha um valor por esse princípio do amor que era tão grande que ia até o ponto de considerar os animais como dignos de toda a nossa proteção e todo o nosso amor. Me foge o nome dele agora, em outro momento eu cito ele aqui, mas isso nos mostra que eram pessoas que compreenderam muito bem a mensagem do Evangelho. Mas no mesmo grupo cristão nós vamos encontrar, nesses 2000 anos de cristianismo, pessoas que cometeram muitos erros, que usaram da violência, da força, como formas de propagarem as suas ideias. Isso nos faz pensar que não são os rótulos que a pessoa adota na vida que definem quem elas são. Não é o grupo que nós nascemos numa encarnação, se eu nasci brasileiro, se eu nasci de um outro povo, que vai dizer quem eu sou. Eu me lembro que uma vez uma colega de trabalho me disse que, devido à minha aparência, eu tinha cara de nazista. Ela mal me conhecia, ela acho que me avaliou de forma muito errônea naquele momento, né? E me achou que eu tinha aquelas características. Com o tempo aquilo se dissipou, ela percebeu quem eu era. Então veja como nós somos às vezes propensos, né? Devido à aparência de uma pessoa, devido às suas supostas origens, a gente tentar identificar a pessoa com determinados comportamentos. Quando nós fazemos esse julgamento, nós estamos naquela atitude completamente equivocada, completamente contrária à nossa evolução espiritual, que é julgar as pessoas pelas aparências. E ainda quando a gente tem elementos muito fortes, muito claros, né, de que a conduta de alguém não está correta, nós ainda precisamos pensar em qual contexto essa pessoa viveu ou está vivendo que a levou a agir assim. Será que isso é da natureza dela mesmo? Ou ela não resistiu aos impulsos, não resistiu a toda a pressão que ela vivenciou ou vivencia que a leva a se comportar daquele jeito? Porque há histórias impressionantes de pessoas que, quando estavam vivendo sob determinadas condições, eram boas, pacíficas, mas que bastou mudar ali as condições de vida, as condições sociais, essas pessoas se tornaram completamente contrárias, ou seja, elas revelaram a sua verdadeira natureza. Por isso que o não julgar, o não rotular ninguém como uma forma de separar as pessoas, de classificá-las como boas ou más, como pessoas propensas ao mal ou não, porque elas são desse grupo ou daquele, tem essa nacionalidade ou aquela. Tudo que nos leva a separar as pessoas umas das outras é sempre contrário aos ensinamentos de Jesus, são sempre contrários às leis divinas. Eu convido então a todos nestes minutos para que possamos, ao elevar a nossa prece a Deus, formularmos ao Pai o nosso pedido de que possamos ser pessoas verdadeiramente fraternas, Senhor. E que possamos observar em cada pessoa, nosso irmão, um espírito digno de respeito, como nós mesmos somos, Senhor. Pai de infinita misericórdia, que possamos ter atitudes que nos aproximem, que nos fortaleça os laços junto às outras pessoas, e que possamos aprender a ver a humanidade como uma imensa família, Senhor, alvo do vosso amor e da vossa misericórdia. Que possamos nos tornar capazes de dissipar esses julgamentos que fazemos, esses rótulos que atribuímos às pessoas para condená-las, para identificar os seus erros, e sejamos nós capazes, Senhor, de criar a fraternidade em nossas relações. Permita, Senhor, que possamos nos unir cada vez mais através do trabalho, através da realização das obras do bem, no processo de elevação de nós mesmos e dos grupos que fazemos parte, Senhor.
que possamos tornar a nossa sociedade cada vez mais favorável a todos que a compõem, respeitando as diferenças, acolhendo os divergentes com respeito, com consideração, Senhor. E ainda que não precisemos mudar as nossas convicções, mas que as nossas diferenças de ponto de vista não nos afastem uns dos outros. Que saibamos viver em paz, em meio às diferentes opiniões, trabalhando com o nosso melhor em favor das causas que acreditamos, Senhor. E que o Senhor possa abençoar e amparar a todos os que nos acompanham, envolvendo-os na Tua paz e no Teu amor. Permita aos Espíritos Consoladores levar a esperança, a fé, as consolações a todos os que passam por momentos difíceis. A nossa gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continuaremos nos próximos episódios trazendo essas notícias históricas e essas informações tão fundamentais para a compreensão do Evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima.